Olá, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem, sua dose de metal e futebol pós-Campeonato Brasileiro, onde estamos todos descansados, tranquilos, apesar de mudanças, onde não nos importamos mais com isso. E essa edição 58 a gente brinca assim que também comemoramos que sim, o solada.com.br está de volta, como é que é? Tinha esquecido de renovar o aluguel, na verdade, então é problema, como é que é? Pague os boletos, inclusive quando eles chegam. Eu sou o André Paz e como sempre estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, Thiago, tudo bem? E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui, sobrevivendo a problemas técnicos com o computador aqui para gravar, mas vida que segue, né? E tentando sobreviver às confraternizações de fim de ano, né? Um monte de reunião inútil que a galera quer tentar programar 2025, um monte de coisa que não vai funcionar, mas a galera acha que vai combinar no final do ano e vai funcionar. Unido com o pessoal que acha que não vai existir 2025, que quer acabar tudo, todo possível e imaginável em 2024. É justo, entende? Mas a gente vai seguindo. O que importa é que hoje, oficialmente, estamos gravando numa quarta-feira em que nós vimos o futebol brasileiro entrar em férias. O Botafogo passou pela maior vergonha de do futebol brasileiro e no Mundial de Clubes. Olha, eu achei que, como é que é? Estávamos consultando, inclusive, jornalistas ilibados sobre esta questão hoje à tarde, eu e o Thiago. Como é que é? Eu achei que o evento Mazembe tinha sido um momento complicado, mas como é que é? A culpa é do avião, né? A É, exatamente, culpa do fuso horário. culpa do avião. Cara, pegou o avião fretado, tipo. É, Ah, e é aquela questão, a gente pode criticar o calendário brasileiro porque tem que ser criticado mesmo. Acho que não dá para manter 16 datas de campeonato estadual e 38 de campeonato brasileiro, junto com tudo que tem para disputar. Alguma coisa tem que sair ou os dois tem que diminuir, mas agora não dá pra você levar 3-0 de time mexicano, não tem desculpa para isso. não, não, o meu único comentário sobre esse glorioso evento foi aquilo que eu fiz no Zap aquela hora. Acho que pegaram o avião do Patriots, se animaram e só estavam chutando field goal, né? Tipo assim, eu não- tudo que era bola era tuf por cima, tuf. Eu olhava e falei assim, pô, estão imaginando que vale 13, entende? A única explicação que tinha. É, só vi o segundo tempo, porque eu nem lembrava desse jogo, achei que fosse mais pra frente que fosse acontecer. E aí no segundo tempo só viu os caras do chegar, o time do México chegar, o Pachuca, que show do Pachuca é esse, né? Depois do 2 eu parei, eu falei, tá, beleza, já tá esfolando, já tá batendo Hum. demais. Mas aqui todo o apoio ao botafoguense, ele me deu uma alegria no fim de semana, ele me impediu ter um fim de semana ruim, assim. Ok, ok, é justo a comemoração, como é que é. Eu ainda acho que numa realidade paralela, o Palmeiras, como é que é, virou aquele jogo lá que o Botafogo deu aquela botafogada, e o mundo é outro, mas tudo bem. Mas vambora, vambora, vambora. A gente tava Falando de fim de semana, né? exatamente, falando de fim de semana, na verdade, o fim de semana começou na quinta-feira, e depois nós chegamos ao comentário pontual, mas assim, a gente não gosta de ficar falando sobre as bandas batidas, mas não tem como não comentar. Nesse caso, não dá pra falar, não se fala de outra coisa. A quantidade de pessoas que me mandou mensagem no sábado de manhã foi muito engraçado, assim, tipo, pessoas mandando, eu tipo assim, pô, não imaginava que o Nico era tão querido assim. Mas eu brinco que sábado de manhã não foi só complicado, porque o Nico McBrain, baterista do Iron Maiden, anunciou a sua aposentadoria, mas porque isso saiu 3 horas depois da newsletter sair. A gente cuidou da newsletter com carinho, a gente sempre cuida da newsletter com carinho, e nada do pessoal mandar um release por Zap pra gente, dizendo: "Segura, Isso aí, a gente fecha a newsletter tipo 11 da noite, quase meia-noite, pra ter certeza de que as últimas notícias da sexta-feira estão lá e os caras soltam notícia de sábado de manhã. Não aprenderam aí no sábado de manhã, ninguém lê jornal, gente. Não sei, ó, eu tava brincando, como é que é coisa do Solado ao vivo que aparece podcast. Nas próximas dessas eu vou começar a mandar uns e-mails, tipo assim, do nada, de uma linha: "Ó, aconteceu isso, valeu, muito obrigado". Porque, tipo, eu confesso que eu fiquei irritado, a minha tristeza do Nico virou uma irritação por conta do horário. A edição extra solada, né? Ó, Ah, não, assim, ó, foi bem por aí.
Thiago tava pronto, como é que é? Tava pronto pra fazer um review de, que mais um show do Iron Maiden, fechando o turnê, e aquela coisa, tipo assim. Isso, né? A gente pegou pra cobrir que a gente determinou que o Igor ia pegar a sexta, eu ia pegar o sábado. Tava meio assim, ele já fez a resenha do show de sexta-feira, já escreveu o show inteiro na sexta, né? O que eu vou fazer falar no sábado? Porque vai ser rigorosamente igual, né? Então eu tava preparado pra fazer um negócio muito mais reflexivo e pro show muito mais sussa, porque não tem notícia, né? De repente. Eu tava brincando aqui que acho que assim, ó, nem na mais tenra juventude o senhor Thiago ouviu tanto Iron Maiden quanto na última semana, assim. Se bobear, tu ouviu até o Psycho Motel. Gostaria de dizer que é isso, mas infelizmente, na minha tenra juventude, eu ouvi muito mais Iron Maiden do que eu ouvi nesse fim de semana. É, mas então tá, vamos embora, vamos fatiar esse monstro, vamos fatiar essa história, como é que é, como diria um antigo inglês, e que não era responsável por fatiar singles e músicas legais em B-sides, sempre lembrando disso. Primeira parada, quinta-feira passada, e foi um pouco, a gente tinha comentado isso um pouco também antes da newsletter. Lá vem o leão, como diria Galvão Bueno, falando de Nigel Mansell, o glorioso British Lion. Thiago, o que que tem, o que que é esse, como é que foi esse, o British Lion, é uma coisa que eu digo assim, o que que essa banda tem que não é tão grandiloquente quanto Iron Maiden? O que que essa banda tem que é uma coisa mais bar fechado, um bar menor, assim? A banda tem Steve Harris, né? Sei. E isso que Ah, essa banda tem, porque a banda não tem nada, sabe? Não é uma banda ruim, mas tá longe de ser uma banda que empolgue. É aquilo, pelo valor que custava o ingresso, se não fosse pra chance de você ter o seu momento Husky in Arms com Steve Harris, ninguém ia nesse show. Assim. E a banda só existe pro Steve Harris sentir cheiro de público mesmo. Steve Harris curte essa coisa de tocar em lugarzinho pequeno, sabe? Tá acostumado, a Iron Maiden é sempre festival, sempre estádio. Aquele fosso de fotógrafo tem 200, 150 metros quase. E aí, quando termina o palco, até começar o primeiro cara do público. Então, tocar sem produção, sem nada, aquela luz na cara dele suando lá, acho que o Steve Harris gosta disso. Queria sentir isso de novo, por isso que ele fez o British Lion. E aquilo, né? Ele bota a equipe técnica da Iron Maiden pra trabalhar. Os caras já ganham por semana, um show a mais. É só um dia que os caras poderiam ficar bebendo de boa a menos na semana deles, né? E assim, agora o British Life é aquilo. Eu passei alguns dias tentando descobrir as diferenças entre os dois discos e as músicas de cada disco entre elas mesmas. Que é muito parecido tudo, aquela cavalgada com uma pegada mais hard rock um pouco. E assim, em estúdio não tem pegada. É estúdio porque não é bem gravado. E é tão anos 70 porque se tu chega ao vivo, parece que ganha alguma coisa, assim, que ao vivo tem mais vitalidade. Então, o show é muito mais legal do que as músicas são. Só que o show teve 1h40 e 1h40 de músicas são rigorosamente parecidas. Chegou uma hora no show ali, eu sabia o setlist, porque eles estão tocando sempre as mesmas músicas, eu sempre pego o repertório antes pra ter uma ideia. E assim, pô, tá legal o show. Eu olhei, batei na falta umas 7 músicas. Daí eu marco, né, mais ou menos quantos minutos tem cada música. Eu olhei e falei, nossa, 7 músicas são quase 40 minutos, são 35 minutos ainda de show. Daí bateu, né. Agora assim, só falar o show do Tony Mora, abrindo, Tony Mora que foi um tecladista dos primórdios do Iron Maiden, foi completamente show de churrascaria divertido. Era ele tocando teclado, depois tocando violão, às vezes com o teclado pré-gravado, às vezes com a guitarra pré-gravada, batidas pré-gravadas. Mas ele foi simpático, ficou feliz, o pessoal ficou divertido ali. Tocou só as músicas dele, que tem hora que é Beatles, hora que é Bowie, hora que tem uma pegada meio nos anos 80. Tudo nota 4, 4,5, mas assim, o show acabou sendo divertido, acabou sendo um show, pra mim, mais interessante até do que o show do British Lion, musicalmente falando. Mas o British Lion foi divertido, não dá pra falar que poderia ser um show de 1h10, teria sido muito melhor que um show de 1h40 do British Lion, fatalmente, assim. Também o Tony Moore tocou quase 1 hora, também se fosse meia hora seria muito melhor. Eu vi depois, eu li o texto no Igor Miranda. E aí eu falei assim, mas a banda de abertura, como é que é?
Um show de abertura vigoroso, por assim dizer, entende? Tipo, valorizou o tempo. Não, assim, considerando que no dia custava R$ 500 pra você comprar ingresso no site, eu acho que eles queriam fazer, falar, tem R$ 500, mas são quase 3 horas de música. Tá bom. Falei, Todo mundo que pagou esse dinheiro, que estava lá, que foi a coisa mais legal que aconteceu nisso daí, foi que caiu uma tempestade em São Paulo no dia do show. E a galera, quando o Steve Harris chegou, porque o Steve Harris não foi fazer o soundcheck, foi só o resto da banda fazer o soundcheck. O Steve Harris chegou já pra ficar lá no camarim esperando pra tocar o show. Quando ele chegou, que faltava 1 e meia pra abrir as portas ali, a Fábrica é uma casa pequena, não tem uma entrada separada de banda e público. Banda passa ali pra onde o público tá. uhum. E estava chovendo, e aí o Steve Harris falou: "Ó, pega todo mundo que tem na chuva, põe pra dentro, eu vou tirar uma foto e autografar todo mundo que tá esperando na chuva pra esse show". Foi muito legal, assim, pra quem estava lá, foi um momento inesquecível, assim. Isso aí é massa, isso aí é massa. Nesse momento a gente chamaria ele de doutor Renato, então, fazendo a a deferência clássica. Mas vamos para o evento que não era para ser evento da noite, que 2 dias depois acabou se revelando o evento da noite. E o senhor Simon Dawson, para quem não investiu tempo no Leão Britânico, por assim dizer, para quem não deu a devida atenção, qual que é o estilo dele? O que que a gente pode esperar ele como cosplay de Nico McBrain? Então, assim, eu dediquei uma linha a ele na resenha, porque ele não chama atenção, ele tá ali no fundo, a bateria dele tocando, ele é sólido, ele mantém os tempos ali, essa vitalidade a mais ele dá nas batidas com força, ele bate com força ainda, ele não é um baterista de não é um baterista de não vou dizer técnico, mas não é aquele baterista de mais swing, nada, ele é um baterista sólido, é um baterista mais de ritmo. Então, assim, não chama atenção em nada mas ele tem entrosado com o Steve Harris, e tem as cavalgadas no British Lion, e as cavalgadas ele faz as cavalgadas direito, então, ele é um cara de segurança. Eu acho que ele já devia ter esse repertório inteiro ensaiado do Iron Maiden pra se acontecer alguma coisa com o Nico durante a turnê, ele poder assumir, porque foi sério o que o Nico teve, né, então, Exato. eu acho que já estava uma coisa meio pronta ali, tinha um boato de poder ser o Joe Lazarus, que é o sobrinho do Steve Harris, mas a solução ia ser uma solução caseira, né, e acabou sendo o cara que já estava lá preparado para fazer isso. Vamos para os 2 eventos que acabaram virando como é que é? Virando isso era preview dos 2 eventos. Como é que diz? Eu achei muito legal a definição do falha de cobertura. Um grupo de teatro infantil Iron Maiden. Eu É uma caveirinha como, é, boneco de Olinda, né. no caso do grupo de teatro infantil acabou comigo. Além da camiseta nova, como é que tu deu a melhor descrição? Bah, o Ed tinha que tá usando a mochilinha do iFood para ser perfeito para ser São Paulo. O que que tinha de diferente nessa tour agora? A tour era uma tour legal, né, eu falo assim, tipo, legal assim, o conceito da tour era um conceito legal da tour. Inclusive quem falou isso, que me atentou pra isso, é uma pessoa com quem eu estava conversando durante o show, assim, que é um disco velho, futurista, Somewhere in Time, de 86, pensando nos temas Blade Runner, as coisas ali. E um disco novo, que é o Senjutsu, o Jiu-Jitsu, Isso. e fala sobre temas históricos, samurai, morte dos celtas, máquina do tempo, dias do futuro passado, as coisas do passado futuro. Então, assim, era um conceito funcionava, assim, enquanto conceito. O show não funcionou tão bem quanto conceito. Mas, assim, qual que é a questão do show, né, a questão é que o Iron Maiden é um da parte, como qualquer resenha, você não dá pra você esperar que o Iron Maiden vai funcionar se guiando por pelo público exatamente. O Iron Maiden funciona tem um quando o Iron Maiden põe alguma coisa na cabeça, eles vão fazer aquilo e não interessa se as pessoas gostam ou não. Já foi tocar uma Matter of Life of Death inteiro numa turnê, que é um disco que eu acho insuportável, mas eles tocaram da primeira à última música. E dessa vez o Steve Harris queria, né, o Didi Mocó, nesse momento de Didi Mocó, ele quis enfiar a goela um repertório com um monte de música nova, foram 5 músicas novas nessa turnê, e o pessoal o atrativo da turnê era você ter a nostalgia do Somewhere in Time, que foi o único disco desses históricos da Iron Maiden
que tinham uma capa histórica que não teve um lançamento ao vivo para acompanhar. A gente só pode ver, acho que o único show ao vivo que tem vídeo gravado é um show de Bercy na França. Mas mesmo assim, tá uma gravação bem escura, você não consegue ver muito bem qual que é a questão do palco. Tem o 12 Wasted Years, que tem algumas coisas ao vivo da turnê, mas não é muita coisa. Então, o 12 Wasted Years é um vídeo documentário do Iron Maiden que saiu naquela época, assim, que é na turnê de Summertime. Agora, sim, todo mundo queria ver as músicas de Summertime, todo mundo queria ver Alexander the Great ao vivo, que era o grande apelo, a primeira vez que toca Alexander the Great, mas aí o Iron Maiden vai e coloca 5 músicas novas, duas delas têm mais de 10 minutos, e uma dessas de mais de 10 minutos abre o bis. É. Então, assim, você não vai escapar, você não vai ter que aguentar, porque a gente vai mostrar música nova, porque a gente acha que as músicas novas são tão boas quanto as músicas velhas. E eu não conheço ninguém que ache isso, mas, enfim. Fuck se vire, né? Agora, eu, enquanto fã de Iron Maiden, eu vou dizer que eu fiquei bem insatisfeito com as músicas que eles escolheram do Summertime pra tocar, mas a vida é assim, né? E como diz o seu texto, como é que é? Você é 1 contra 999. Não ia deixar essa piada. Pois é, né? Tipo, eu acho Alexander the Great uma música legal, mas nessa linha de músicas épicas que Iron Maiden vinha fazendo, desde o The Number of the Beast, que é a que eu menos gosto. Até o Seventh Son, se pensar, você vai colocar To Tame a Land, vai colocar Rime of the Ancient Mariner, Alexander the Great, Seventh Son of a Seventh Son, pra mim ela é a pior dessas 4. Então não é uma música, nunca tocou ao vivo e pra mim nunca fez falta que a gente tivesse tocado ao vivo. Mas, assim, era um momento do show, era uma música clássica, assim, não é como Summertime ter uma música ruim. Summertime inteiro, legal pra caramba. Agora, eu preferia o VC of Madness, por exemplo. Exatamente. Não vou falar de Deja Vu pela questão do Nico, que o Nico não aguentaria tocar. Sim. Mas essa questão que tu falou a gente tinha conversado com outros carnavais a história de Alexander the Great. E eu acho que ali é muito mais o caso da mística que criou em cima da música do que a música em si. Entende? Não, e teve um ponto, quando Iron Maiden Iron Maiden dizia que era muito complexo, as partes de guitarra eram muito complexas, então não dava pra tocar Alexander the Great ao vivo. Quando o Iron Maiden confirmou essa formação com 3 guitarristas em 99, todo mundo achava na Ed Hunter Tour que já ia rolar Alexander the Great ali, assim. Então, mal bem, são 25 anos que a gente tá esperando que eles toquem Alexander the Great. Exatamente. Agora me deu um teto, lembrando que isso era 99 e Companhia Limitada. Aí vem aquela pergunta que você que tá nos ouvindo, tá nos vendo, já sabe a resposta, mas eu preciso fazer pro Thiago. Teve alguma diferença de um dia pro outro? O repertório não teve, né? Não teve nenhuma, desde o primeiro show no ano passado até esse, o repertório foi idêntico. Que é normal do Iron Maiden não muda repertório. Às vezes Iron Maiden corta uma música ou outra. Quando eu vi a turnê do Early Days e eles tiraram Charlotte the Harlot do set. Mas eu não mais queria ver, eles limaram e botaram o Rough Child no lugar. Mas, tipo, tocaram nos 3 primeiros shows, aí perceberam que não tava funcionando, não sei por que eles acharam isso, mas acharam que não tava funcionando e colocaram o Rough Child no lugar. Depois, quando eu vi Early Days, eu até entendi que eles não tinham pique pra tocar essas músicas antigas mais rápidas. Agora, assim, a impressão que eu tive vendo, no sábado, a banda tava muito mais coesa e todo mundo mais concentrado. Acho que eles gravaram esse show de sábado, então acho que eles estavam levando muito mais a sério, talvez pra ser o último show do Nico McBrain, vamos terminar isso numa nota alta. Porque na sexta-feira tava todo mundo num meio alheio, assim. Vocês talvez eles já soubessem que ia anunciar o Nico no dia seguinte, tava todo mundo na ansiedade ali, né, do anúncio do Nico. Mas na sexta-feira foi assim, a Cotton Warren Time, o Bruce saiu do tempo clamorosamente, parecia que tava cantando uma música diferente dos outros. Eu cheguei até a cogitar se o Bruce tava usando aqueles retornos em ear, dentro da orelha, com o vocal pré-gravado que ajuda o vocalista a manter o tom, vários vocalistas fazem isso. Mas não, várias fotos você consegue ver, tipo, a cara toda deformada pro seus orelhão do Bruce ali, mas não tem nada, ele não tá usando em ear, usa os retornão no chão mesmo. Eu acho aí um amigo meu, que é o Bruno, que é do podcast Rock na Mesa,
Ele falou, será que é porque na hora que ele vai cantar lá em cima, ele tá longe do retorno, ele canta tudo que vai na cabeça dele? Pode ser que seja isso. E aí teve, na Iron Maiden, na música, foi um troço, assim, parecia banda iniciante, sabe? Vamos lá, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe. 1, 2, 3, 4, tudo a gente se encontra no fim. Cada um tocando no seu tempo, a coisa ainda num negócio completamente. Assim, foi engraçado na hora que eu vi isso. Também, né? É divertido esse agora. Todo mundo tocando errado. Beleza, show é ao vivo, né? A coisa tá acontecendo. Tem Isso, tanto show que é tudo engessado, né? é, aí tu falou assim, Mas. fala. Fala. Não, fala você. E aí você falou isso assim, e tirando essa questão do Nico, o que que teve de destaque dos shows? Assim, ó, vamos lá, né? Eu acho que Bruce tá excepcional. É uma coisa assim, ok, ele errou o tempo da Caught Summer in Time, eu tava num tempo completamente errado no primeiro dia da Caught Summer in Time, mas ele não errou o tom da Caught Summer in Time em momento nenhum. No final de Alexander the Great lá, ele vai lá e segura 20 segundos a última sílaba do tom ali, estendendo por uns 20 segundos o tom ali. E pelo que eu vi, tem fanédio de Iron Maiden que fica cronometrando quanto que ele faz Exatamente. isso em cada show, né? Aí, Perdão de quebrar. Faz isso e fica contando que dá o tempo exato de colocar no TikTok. Essa é fato. bobear, o Rodolfo Madeirinha mandou isso, né? Exatamente. Mas agora, pra a gente não usar termos de baixo calão nesse podcast, que não é um explicit, né? Mas, assim, repertório é uma trava na ferradura. Na hora que toca. Sim, vamos lá. Eu entendo Iron Maiden de certo momento ali. Assim, tipo, o Iron Maiden. Eu vi a turnê do Early Days num festival e era nítido como as pessoas não conheciam essa fase inicial do Iron Maiden. Assim. Tipo, tocava Die With a Good Song e era uma resposta mediana. Tocava Another Life e começava o show, aquela empolgação de início de show que morria no meio da música. A Caught Somewhere in Time, começando o show, começa num nível de empolgação alto. Mas assim, na hora que me esteja na Strangeland, vai baixando, claramente. Então, não, assim, o povo não conhece direito, sabe? O pessoal que vai majoritariamente ao estádio quer ver as mesmas de sempre. Isso fica claro na hora que tocou Can I Play With Madness, já que é uma música que toca bastante na rádio aqui em São Paulo, na Kiss FM. Can I Play With Madness já teve uma resposta de público muito maior, assim. Quando tocou Fear of the Dark, aquele pandemônio que acontece. Parece que vira show, quase show, todo mundo correndo pro lado pro outro. Todo mundo vira 12 anos de idade em casa, criança fazendo escândalo no shopping. Assim. Nível de doidice que fica ali acontecendo. Nada toca Fear of the Dark. Aí eu vou falar mesmo a Prisoner. A Prisoner teve uma reação de público, uma resposta de público excepcional. Aí você pega Heaven Can Wait, que era uma música que, pra gente que cresceu com a Iron Maiden nos anos 90, era a música do Summer in Time, que a Iron Maiden sempre tocava. Tinha aquela hora do oh, oh, que ia todo mundo pro palco atrás de Steve Harris pra fazer o backing vocal junto. Não teve isso dessa vez. Não lembro se teve isso da última vez que eu vi que foi na turnê do Made in England. Não lembro se teve isso naquela época no Rock in Rio. Mas não teve dessa vez. E foi uma solta média na Heaven Can Wait, galera acompanhando educadamente, assim. Aí o Beast termina, a única coisa que tem é no Beast terminava com The Trooper, e aí The Trooper, aquela reação, todo mundo alucinado com The Trooper. E aí o Wasted Years pra mim é um dos grandes resgates que esse Iron Maiden teve nessa época mais recente, porque não era uma música, foi uma música que eles tocaram na turnê do Summertime do Seventh Sun, depois ficou meio esquecida, né? Acho que eles tocaram na Real Live Tour e nunca mais tocaram até os turnês mais recentes. E de repente ela tá fechando o show de novo, fechou o show da turnê do Book of Souls, fechou essa turnê. E aí pra mim isso me lembra mais ou menos o que aconteceu com os Mid-Divisions do Rush, que foi uma música que o Rush meio que engavetou por um tempo, apesar de ter sido um hit monstruoso na época do Signals. E só foi ser resgatada nas últimas turnês do Rush ali. Depois do R30, nos últimos 10 anos, eles começaram a tocar de forma perene. Mas não era antes, assim. Então, esse Dias passou por isso e ainda bem, porque é uma das músicas mais legais, era meio um dos hits mais
sensacionais, mas que o Adrian Smith nunca toca aquele solo perfeito, nota por nota ao vivo, ainda vale Ainda a pena. E aí, colocando o elefante na sala, a saída do Nico. Estava lembrando, assim, que diferente de outros bateristas do próprio metal, assim, o Nico sempre foi uma coisa meio Ringo, assim, tipo, era aquela coisa reloginho e também tinha aquela coisa meio paspalho dele, uma coisa que... É, né? Eu perco o tempo, mas eu perco a piada. Exatamente. Então, assim, sempre tinha um pouco isso, estava tentando lembrar, não é uma coisa como os outros bateristas, assim, tipo, estava tentando lembrar, acho que talvez a minha cabeça, o Gonzo Sandoval do Armored Saint tem um pouco isso, assim, de ter uma vibe legal, assim. Tem muita gente que questiona se isso era quando ligava a câmera, se isso era de fato dele. Ok, isso vai ficar, isso vai, como é que é? Fica o Nico, carisma. eu acho que era dele, né? Você pega. Eu lembro de tentar ficar decifrando aqueles Listen with Nico que tinha nos singles do Festanias, que ele fazendo piada, né? No próprio Peace of Mind que ele entra ali, aquele discursinho antes de Still Life é ele que fala e a banda põe o contrário. Eu acho que Exato. é dele mesmo, isso de ser meio piadista, meio fazer piada, meio ser cômico, né? Eu acho que eu falo na resenha que ele em nenhum momento faz um discurso para o público, porque eu acho que se ele fosse falar com o público, ele ia chorar e ele não quer deixar essa imagem, né? Sim. Sempre foi um cara mais cômico e tal, então ele estava claramente emocionado, mas ele não perde a compostura em momento nenhum, assim. Como é que é? Apesar de morar em Miami na inglês. Não, pessoalmente eu lembro de ele apoiar aquele candidato independente americano nos anos 90, não sei se você lembra, que sempre tinha um cara que Ross era Perot. um o Ross Perot, ele sempre falava, ele apoiava esse cara nos anos 90, achava que o cara era um exemplo a ser seguido. Pessoalmente, temos discordâncias, mas o Nico é um cara pra mim, né? Tava brincando que assim, ele chegou na banda já com a banda grande, já pós Number of the Beast, entra no Peace of Mind, dá a cara dele, tem ali aquele cartão de visitas que é o Where He Goes There, ele vai. Mas eu brinco que pra mim, esse fim de semana, depois que acho que a gente tava ali falando no Zap umas coisas, eu fiquei ouvindo muito, muito, muito Summer in Time, e pra mim ali, assim, acho que ali acho que eu gosto, acho que ele é um dos ingredientes que faz aquele ser um dos meus discos preferidos, assim. E aí que vem aquela outra pergunta, aquela outra coisa que a gente olha assim, e agora, como é que vai ficar a banda sem aquele ursinho preso no meio da bateria, aqueles tom super alto e um ursinho no meio? Hã, como é que vai ser a banda e aí, perdão, e já coloco, foi uma decisão certa dele de falar: "Olha, legal, valeu, fechamos por aqui"? É assim, entender a história do Iron Maiden é entender que o Iron Maiden fez todas as alterações de músicos do Iron Maiden vinham pra dar consistência pro Iron Maiden. Então era aquilo, tipo, o Clive Burr não conseguia mais dar, o Clive Burr ao vivo estava rateando, estava bebendo muito. Enquanto o Nico McBrain era o cara que eles viam que, pô, o cara tá sempre inteiro, o cara é técnico pra caramba. E o Nico entra nisso. Mesma coisa o Bruce com o Paul Diano. O Paul Diano não sai porque o Steve Harris tá pensando, eu preciso de um vocalista com mais tem alcance vocal melhor. Sai porque ele tá rateando ao vivo, porque não tá conseguindo aguentar o tranco, era meio de vida. Vamos precisar fazer turnês cada vez maiores. Meu, eu preciso que esse cara esteja bem na turnê inteira. Não posso aguentar um cara bêbado. Isso, o Clive Burr e o Paul Diano saem por isso. O Clive Burr chega a perder shows que o Nico McBrain toca com a máscara do Ed ali escondida na turnê do The Number. Então, assim, o Nico entra por isso, sabe? Eu gosto mais do Clive Burr como baterista, assim, do que do Nico McBrain. Mas é indiscutível que para essa cavalgada que era o Maiden das, o Nico conseguia se encaixar muito melhor com o Steve Harris do que o Clive Burr fazia. O Clive Burr dava uma outra afluência para as músicas que eu adoro, até por causa disso. Eu adoro essa mescla do estilo do Steve Harris com o estilo do estilo do Clive, quanto o Nico segue o estilo do Steve Harris. Dá a cavalgada para combinar com o baixo. E aí, se a gente pergunta, é a decisão certa do Nico sair? Ao vivo, nessa turnê, você percebe que não tinha isso, era tipo, aquelas batidas do Nico que era pum, pá, 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 ficava pum.
Ele mantinha o tempo da caixa, mas o bumbo tava mais reto, assim, porque ele não aguentava mais, ele não tinha mais estamina pra conseguir dar aquelas pancadas de bumbo mais rápida que ele dava antes. Então, assim, a gente vai olhar e vai falar: Steve Harris é um cara que é perfeccionista. Ele vai. Uma coisa é, ó, o cara que sofreu um AVC, vamos lidar com ele. Outra coisa é, vamos lidar com ele por mais 15 anos, assim. Provavelmente não. E aí o Nico também, não, ele não tá numa situação fácil pra aguentar ficar em turnê toda hora. Então o cara tá cansado, isso é cansativo, isso é exaustivo, o cara sofreu um AVC que ficou paralisado inteiro. Não faz sentido, aposenta, você não precisa ficar fazendo isso o resto da vida. Tem gente que quer morrer no palco fazendo isso. Não precisa, sabe? Mas você não quer, você cansou, ficou doente, vai viver a vida, ganhou dinheiro, descansa. O cara tem o restaurante dele lá de costelinha na Flórida, tem os projetos dele de bateria, vai seguir a vida, não tem necessidade de ficar tocando carne no meio o tempo todo. E se o Steve Harris quer morrer no palco, e é um desejo que ele tem, respeito, sabe? Tipo, se ele tá saudável e tá aguentando fazer isso até ele cair, beleza, ele ainda tá bem, sabe? O show do Fabric foi um show que você via o Steve Harris bem, sabe? Tipo, ele aguentando no tranco, melhor que os caras mais novos da banda dele. Agora, o Nico não ia aguentar mais, então tá certo, tem que pular fora, assim. E você estava falando também que, tipo, hoje estava cogitando. Será que vai rolar um momento Judas Priest com Iron Maiden? Entra o sangue novo e dá uma agitada um pouco nesse ambiente? Então, Samuel Dawson não é mais novo, assim, então, mas não, Samuel Dawson é de 58, a mesma idade do Bruce Dickinson, né? Ele é 6 anos mais novo que o Nico. Aparentemente, tá fisicamente mais inteiro do que o Nico. Então, dá pra dizer que, então um moleque que é fã da banda e que vai dar um resgate pra banda, assim. Mas eu vou pensando no Judas, ninguém achava que o KK Downing e o Glenn Tipton dava mal quando o KK Downing saiu, mas o Richard Faulkner chegou e de repente o show do Judas parecia que ganhou uma dose extra de energia, pro bem e pro mal. Às vezes o Richard Faulkner parece um pouco over assim no palco, mas o Richard Faulkner não dá pra reclamar, o cara se esforça de tocar os solos muito próximos dos originais. Cara, mal ou bem ele é fanático por Judas e ele faz o Judas resgatar músicas no setlist do Judas Priest por si só, talvez eu resgatasse. Pô, o Judas Priest abriu um show com a Shara Glory, certeza que foi ele que falou, vamos tocar essa música ao vivo, que a música é uma das a melhor música do Painkiller pra mim, que a banda nunca tinha tocado ao vivo. Agora, Simon Dawson vai ser isso? Acho que não, acho que Simon Dawson vai ser o empregado ali, que vai tocar com o Steve Harris as coisas que o Steve Harris quiser tocar. Olha, não sei. A próxima tour é a tour que eles vão tocar a música só até o Fear of the Dark. Tem muito mais música com pegada mais rápidas que uma pegada mais rápida que de repente Simon Dawson é capaz de executar isso de uma forma que anime a banda, quem sabe tocar as músicas antigas mais rápido, não fazer que nem na Turnê do Early Days, que as músicas antigas estavam tudo devagar e mata a graça daquelas músicas. Tava early demais pra não perder a piada, tava cedo demais. Não, também tenho pensando, aqui teve o fator também do Rob Trujillo no Metallica, né, porque o Rob Trujillo, por ser muito mais técnico que o Jason Newsted, permitiu pro Metallica poder variar mais setlist, permitiu pro Metallica ir resgatar algumas músicas, que reza a lenda, que eu, pelo menos do que eu já vi de entrevistas do Metallica, que com o Jason eles eram muito sólidos, eles ensaiavam, ficavam perfeitos, assim, e aí era na turnê naquilo, se no máximo mudava uma música aqui e outra colar. E quando o Rob entrou, o Rob era do tipo, pô, a gente quer tocar tal música. O Rob ouvia a música, o Rob nem conhecia a música, o Trujillo, ouvia a música no Walkman umas 2 vezes, aí eles criaram aquela salinha de aquecimento deles no camarim e tiravam e regulavam a música ali pra tocar. Isso só aconteceu com o Rob Trujillo e com o Jason eles falaram que era meio inviável que isso acontecesse. Talvez pudesse acontecer com o Jason também, né? Ele mudar de opinião, mudar de jeito de ser. Mas enfim. Sempre lembrando, e no Rob Trujillo, e ainda hoje tem aquele negócio como é que tem uma música de uma banda do lugar onde eles estão.
tipo, ainda consegue colocar um sal diferente a cada lugar que vão, assim, também. Então, tipo, não é fácil. Será que a gente vai ter um Iron Maiden até, sei lá, 2030? Assim, os outros caras estão bem fisicamente. Realmente, assim, o que tá pior fisicamente do Iron Maiden tirando o Nico é o Dave Murray, quando você olha assim, que parece que tá menos em forma. Mas Dave Murray parece um velhinho feliz da vida, os bochecha coradinha, Não. rindo o tempo todo. Assim, ele deve pensar o cara que tem o melhor emprego do mundo, sabe? Eu trabalho como se estivesse jogando golfe. Então, não sei quanto que eles se esforçam, não quanto que é fisicamente desgastante pra ele, porque no palco parece que ele tá de bem, bem com a vida. Mas claramente ele é o cara que tá mais fora de forma dos 5 que ficam de pé durante o show inteiro. O Aiden Smith tá bem pra caramba, e Yannick Gers tá insuportavelmente bem, irritante ver ele pulando, esticando a perna pra cima e pra baixo. Eu ignorei, chegou um determinado ponto que eu falei assim, deixa ele ali fazer as palhaçadas dele. Sabe? Ele estragou o final de Stranger in the Strange, né? Vou falar mal do Yannick Gers, vai fazer um episódio só fazendo isso. Mas ficar pulando, parece um maníaco pulando o tempo todo. Eu não preciso, sabe? Não é show pra isso. Mas, enfim. Jogando então para um lado mais pessoal e pra gente já ir pensando assim, Não, as perguntas pra que a gente ia fazer quando a gente pensou em fazer o episódio da Iron Maiden, era pra gente fazer uma resenha dos shows e fazer isso. Só que aí a vida aconteceu enquanto a gente fazia plano, né? já dizia John Lennon. Exato. Ah, e aí a primeira pergunta que o Thiago deixou foi assim: qual que seria a tour preferida do Iron? Eu abro falando assim que eu não vi o tanto que gostaria, apesar que eu acho que eu já vi, acho que eu vi o suficiente, digamos assim. E aí eu fico muito dividido entre a tour do Summertime original, que eu acho que tem coisas ali, tipo, de palco, de abrir o show, além do repertório muito boa. Mas a tour do Seven Son é a tour que vai dar origem ao Made in England, que eu defendo até a morte, como o melhor disco ao vivo do Iron Maiden, melhor que o Live After Death. Mas isso também é outro podcast. Ah, aí pensando, acho que eu pegaria um DeLorean para voltar na Summer Back in Time, na Number one tour. Summer on Tour. Eu acho essa baixa, assim, ó, eles estão quase batendo no teto da Tour de 88 e, o repertório é muito massa. Thiago, tu pegaria o DeLorean pra voltar pra qual tour? Uma boa. Assim, eu sou fã velha guarda da Iron Maiden, né? Eu gosto dos primeiros mesmo. E eu vi a turnê do Early Days, né? O Give Me Edge to I Dead Tour, acho que era o nome da turnê. E foi decepcionante pra mim ver aquilo, porque era Iron Maiden tocando as músicas que eu queria, sempre quis ouvir, eu ouvi Another Life, What in the Real Morgue, Drifter, principalmente. Só que tocando muito devagar essas músicas, então tinha uma certa frustração de que a música eu começava a cantar e de repente eu via que eu tava Bruce Dickinson na Summertime, eu tava muito na frente do que onde estava a banda, assim, sabe? Eu já fui um verso pra frente, o banda não acaba o primeiro verso ainda. Então, assim, eu adoraria voltar pra turnê do Killers, assim, ou pra qualquer uma dessas primeiras turnês com o Clive Burr e o Paul Di'Anno na banda ainda. Sendo o Killers mais legal porque tinha o Adrian Smith junto, mas pode ser com ainda a turnê anterior ali. Que ele já tocava essas músicas do Killers nessa época, que essas músicas dos 2 primeiros eles já tinham compostas quase todas antes de gravar o primeiro disco. Então, pra mim era o sonho era ver isso, sabe? Esse show, aquela vitalidade, aquele Maiden suando sangue no palco, assim. Agora, dessa fase mais clássica, eu gostaria de ver a turnê do Peace of Mind, que eu acho que era o setlist mais legal dessa fase. Aí o Early Days poderia ter sido isso daí, né? Acho que foi a única vez que eles tocaram To Tame a Land, a única tour que rolou To Tame a Land ao vivo, foi a turnê do An World Peace Tour. E, assim, pra mim era a turnê de estreia do Nico, o Nico tocando também com tesão, a banda ainda com aquela pegada de show, ainda que não era um espetáculo teatral, coisa, era um show muito mais sangue no zóio pra tocar ali. Então, pra mim eram essas duas turnês que eu gostaria, a turnê do Killers e a turnê do Peace of Mind. Apesar do Peace of Mind não ser um disco que eu gosto tanto, assim. E aí outra pergunta que eu tinha feito pra mim antes, e se fosse pra montar uma tour, qual que tu gostaria?
Eu abro dizendo que pra mim, deu resposta óbvia, pra mim seria uma tour do Summer in Time na íntegra, todo, com o detalhe. Poderia ser um show mais curto, mas eu queria os bônus, os singles do Summer in Time no bis. Até deixaria Sheriff of Huddersfield de fora, mas deixaria muito assim, ó, como é que é? Reach Out abrindo o bis, Juanita no meio e At Girl fechando. Tipo, me dá esse show agora, sabe? Sabe que eu fui ver uma vez uma dessas bandas covers de Iron Maiden, aquela Children of the Beast aqui em São Paulo, só porque eles prometeram isso. A gente vai tocar Summer Time na íntegra e vai tocar os lados B no bis. Só pra eu ver os lados B. A parte do Summer Time eu fiquei bebendo. A parte dos lados B eu fui pra frente. Qual que seria a tua tour, Thiago? Eu gostaria de falar, o que eu gostaria de ver era uma turnê do Bruce Dickinson Sings Blaze Bayley. Eles fizessem a parte básica do set, fosse 1 hora e 10, tocando só músicas do X Factor e as músicas do Virtual Eleven. E esse podia dar uma editada das músicas do Virtual Eleven, ficar tudo com 10 minutos. Versões de 5 minutos das músicas do Virtual Eleven ali, cortadas. Mas essas músicas do X Factor e do Virtual Eleven e do Bis, pode mandar os fubazão que eles tocam sempre ali, que aí já tô realizado. Na hora do Bis eu vou pro bar ali. Bobear, vou embora mais cedo pra casa, não pego fila na saída. Uma ficha que caiu pra mim que eu tava agora falando. Mas a gente já não tem um disco do Blaze Bayley cantado pelo Bruce Dickinson chamado Brave New World? Sabe que eu tinha uma das pautas que a gente tinha no solado original que eu falava, que a gente conversava com o Thiago, era de fazer uma sessão do IC. E eu cheguei a escrever um "e se o Bruce não voltasse, né? Desse errado a volta com o Bruce. E eu escrevi toda a historinha do tipo, o Bruce fazia Ah, isso. Trinidad Hunter, brigava de novo, saía e o Blaze voltava e o Brave New World saía com o Blaze. Tem que Aí achar isso. saía meio Brave New World, meio Silicon Messiah, assim, sabe? Ai, Mas é. aliás, um disco injustiçado, um belo disco Silicon Messiah. Acho que ele não é injustiçado. As pessoas que conhecem gostam muito. Ele precisa ser mais divulgado. Assim. Exatamente. Mas, Pessoas que não viveram aquela fase têm que resgatar esse disco pra ouvir, que ele é muito melhor que qualquer coisa que o Iron Maiden lançou pós X Factor pra mim. tranquilo, tranquilo. Ah, falou de Tu Tem Land, lembrando que Tu Tem Land nem o Dream Theater conseguiu estragar. Essa música tão legal que conseguiu passar, como é que é, conseguiu sobreviver ao efeito do Dream Theater. Dream Theater que já tá no Brasil, já tá começando, como é que é Começou na terça-feira, vulgo ontem pra gente, a turnê em Belo Horizonte. Vai tocar Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, BRA. BH já foi. É, Curitiba, né? Rio de Janeiro, depois domingo São Paulo, segunda-feira Curitiba, E terça Porto Porto Alegre. Alegre, o que eu acho arriscado pra caramba. Mas Não são shows curtos, não são viagens sossegadas de se fazer, né? como é que é? É uma tour que tá muito engraçado porque a gente já tá no chorinho, assim, do solado. Porto Alegre, eu acho que se vendeu metade do Araújo Viana, foi muito. Eu vi muita gente reclamando, fã de velha guarda, que não vai porque o show tá caro. Então, assim, eu confesso que eu tenho uma. Não era pra acontecer isso, mas eu tenho uma certa curiosidade mórbida pra essa turnê, sabe? Tipo, tá É, os shows estão muito caros. Entendeu? Aqui em São Paulo, o preço da VIP tava um absurdo, assim. milão. Né? Isso tava muito caro. Milão meia, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Tipo, quase R$ 2.000 a inteira. Então, os shows estavam muito caros. Eu não sei por que isso, porque aqui em São Paulo foi um show para Critical Hall. O antigo Critical Hall hoje vibra, mais que é 8, 9 mil pessoas. Então, ok, a última vez que eles vieram, que a Liberation trouxe eles para fazer show solo aqui no Brasil, foi aquela turnê um pouquinho antes da pandemia, que eles tocaram na AMB para 20 mil pessoas. Mas é um valor que eu não sei. Espero que, espero que pague a pena para a produtora, que a produtora consiga fazer dinheiro com a turnê e que não sejam públicos de fracasso ali. De verdade, acho que preços preços de ingresso no Brasil já tá numa realidade meio atípica.
fora do resto do mundo, assim, dado o poder aquisitivo do brasileiro, o poder aquisitivo do resto do mundo. Agora esse do Dream Theater estava além de qualquer normalidade, assim. É muito engraçado, porque esse eu não comprei ainda de Porto Alegre. Confesso que eu não peguei daqui ainda e provavelmente vou pegar, tipo assim, sei lá, no dia, entende? Ver se sobra uma promoção, alguma coisa assim, entende? Tipo, e curiosamente é triste porque talvez seja um dos melhores lugares para ver o show, apesar da lona do Araújo Viana, você vai ver o Dream Theater sentado, então ou seja, se você quiser dormir dá pra dormir porque você já tá sentado. Vai ter momentos pra isso. Exatamente. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Ah, não, a gente pode esmiuçar o setlist do Dream Theater, não. Não, não, não. Eu vou ali pegar o CPAP, tá, beleza? Forte abraço. Mas é isso então, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Provavelmente semana que vem vai ser um pós-Dream Theater e a gente tem que fazer o nosso melhores do ano, ô louco bicho! Que você já sabe que é provavelmente Papangu e Blood Incantation, mas tudo bem, não tem problema, É isso, é. a Eu gente vai criar. consegui fechar em 20 discos, agora eu tô reouvindo-os essa semana pra ver se eu consigo organizar e selecionar 10, assim. Ah, mas eu tenho uma teoria que eu já falei esses dias no Zap, que eu vou deixar pro melhores do ano, bicho, olha essa fera. É isso então, pessoal. Social imprensa. Troféu imprensa, exatamente. É um troféu imprensa, exatamente. Vamos esperar o SBT caducar, vamos comprar a IP do SBT e vamos. O SBT vai deixar de lado, a gente vai lá e faz Já que eles não renovam nem plano de saúde de gente que tá doente. exatamente. A gente vai lá e Renovaram. renovaram? Da Renovaram. pressão popular. Depois da pressão popular, renovaram. Não, a gente vai lá ver comprar o troféu imprensa. Como é que é? Coisas a fazer com o prêmio da Mega Sena: comprar o troféu imprensa e comprar o passe do Reinaldo e mandar ele pro Ibis pra ele não jogar mais o Grêmio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, obrigado pela sua atenção. O mais importante, não esqueça de assinar a newsletter em solada.com.br. Um abraço, até a próxima semana.